E aí eu pergunto, senhores, vocês sabem o que é uma provisão? Vocês já provisionaram alguma coisa na vida, alguma vez aí em algum escritório? O que vocês me dizem? É quando eu tô lançando. Eixe, lançando o que especificamente? Me diz aí um exemplo. É quando eu tô lançando o DAF dos pastores, provisionando, Dos pastores? provisionando para pagar no próximo mês. É que eu trabalho em contabilidade de igreja. Ah, rapaz, você é um cara muito esticado. Dinheiro. Caba duro. É Mas é mais isso mesmo, pessoal. Mas aí, beleza, tu deu, né, na prática. Vamos fugir um pouquinho aqui da prática, porque a gente deu aqui na parte teórica. Se você fosse traduzir isso na parte teórica, tu ia dizer que provisão é o quê? Já que tu já sabe a prática, né? Como se estivesse organizando, programando alguma coisa para Gostei. Uma palavra boa, programando, certo. no futuro, um exemplo. Exatamente. E melhorou ainda mais de um evento futuro. Ilustres, né? A ideia de provisão é muito nesse sentido. O quê? Professor, Senhora? o lançamento de duplicatas de contas a pagar é uma provisão futura? É, também. Muito bem. Olha aí, o povo aparecendo. Mas, senhores, o que acontece? A gente também tem que especificar algumas coisinhas aqui. O que acontece, né? A provisão, ela é um lançamento a crédito. Por favor, né? Tá todo mundo aqui saindo, já tá todo mundo fazendo a prova de CRC, todo mundo sabe o que é crédito. Professor, eu não sei, me lembre. Crédito, pessoal, é aquele lançamento que fica no lado do Czinho, ó. Czinho, de crédito. Mas o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer, pessoal, que ao você fazer esse lançamento no crédito, nós estamos considerando de que a provisão ela vai acabar sendo o quê? Ela vai acabar sendo sempre uma coisa ruim. Uma coisa ruim em qual sentido? Porque ou você vai provisionar, né, algum tipo de perda, ou seja, você está perdendo alguma coisa, ou você vai provisionar, né, algum tipo de aumento do passivo. Vocês me deram exemplos aí, ó, de aumento do passivo. Por quê? Porque vocês estão falando provisão para imposto, né? Provisão para fornecedores, mas você tem provisões que ela não é somente de aumentar o passivo. Então, por isso que eu digo que é uma coisa ruim. Por quê? Porque quando a gente está provisionando, ou você está diminuindo o seu ativo, ou você está aumentando o seu passivo. Nas duas situações não é uma coisa boa. Mas aqui a gente tem algumas características, né, que a gente vai ver até mais à frente, para poder a gente definir que isso é uma provisão ou não, né, se vai poder fazer isso ou não. Por quê? A primeira delas, pessoal, é a questão da incerteza. Como assim incerteza? Bom, se não aconteceu, pode, né, ocorrer dela vir a não acontecer. Como assim? Bom, se você provisionar, por exemplo, sei lá, provisão de férias. E se esse funcionário começar a faltar e perder o direito de férias? Provisão por exemplo, de impostos, né? Você vai provisionando aí um imposto de renda, você está no lucro real e não sei o quê, e aí você faz apuração pelo lucro, né? Pelo lucro anual, e aí você vai lá provisionando janeiro, fevereiro. Só que quando você vai fazendo isso aqui, você está fazendo o quê? Você está fazendo por estimativa. Porque você não sabe ainda quanto é que vai ser de verdade. E aí pode ser que lá no final do ano você não tenha o imposto a pagar. Então, professor, mas é quase certeza que eu vou ter que pagar. Sim, querido. O que eu estou querendo te dizer é que não é 100% de certeza. É que há um grau de incerteza. Agora, se fosse algo completamente incerto, que você não consegue mensurar, que você não conseguisse quantificar, aí você não podia nem lançar. O que eu estou dizendo é, lógico, você pode mensurar, você tem uma expectativa de que aconteça e tudo mais, mas é incerto, porque o futuro é incerto. Então, provisão tem essa característica. A gente vai ver outras características também que são inerentes. Então, assim, o que eu quero dizer? Por mais que possa ter valores,
datas, tudo definidozinho, bonitinho, que ela pode ser calculado, né? Você pode ter a situação de que isso não aconteça. Ah, eu contratei um funcionário, eu tenho certeza que eu vou ter que pagar o 13º desse cara. Beleza. Aí esse ano nós temos o quê? Nós temos uma pandemia. Você tinha certeza que ia ter que pagar um 13º salário, que é o quê? Que é o salário do cara todinho de novo. Mas quem suspendeu, né? Você teve a prerrogativa. Quem suspendeu o contrato de trabalho do seu funcionário, ele já não vai pagar um salário inteiro. Por quê? Porque no período em que o contrato foi suspenso, você não paga 13º salário sobre isso, você não paga férias sobre isso. Na verdade, você não paga nada, porque o contrato está suspenso, ele não está em vigor. Entende? Então percebam que, por mais certo que seja, né, ainda pode ter uma incerteza, né? Ainda pode não acontecer. Então, assim, você pode conhecer os valores, você pode saber as datas, né? Você pode calcular, você pode ter tudo bonitinho. Mas existe um certo grau de incerteza. Até porque para você ter certeza plena, é só quando acontece. Aconteceu, beleza, pagou, resolveu, liquidado. Aí já não é mais provisão. Você dá baixa na provisão e executa o que você tinha, né, planejado. Então, assim, em cima do que vocês falaram, né, até de como vocês fazem, a gente pode chamar, né, é um reconhecimento, né? Você está ali reconhecendo que aquilo ali pode acontecer, que aquilo ali deve acontecer, na verdade, né? E aí você já vai preparando, estimulando, né, a situação da empresa. Bom, deixa eu limpar aqui. Existem dois tipos de vertentes para a gente abordar a questão de provisão, tá? Nós temos a clássica e nós temos a contemporânea, né, a mais recente, que é a mais atual. Mas o que é a clássica? Professor, por que você vai me ensinar coisa velha? Porque ainda está valendo, meu filho, porque está na lei, na famosa lei das SAs, tá? A lei 6.404, ela vem elencar diversas provisões para redução do ativo, ou seja, perdas, ou aumento do passivo, ou seja, coisas a pagar. Que o que vocês exemplificaram, por exemplo, era um aumento do passivo, né? Coisas a pagar. Mas existem outras possibilidades, que aí é como a gente está falando, é a perda, né? A redução do ativo. Como é que a gente pode ver isso aí? Um exemplo. Provisão para ajuste a valor de mercado. Valei-me, professor, não sei o que é isso. Sabe? Alguns dos senhores já tiveram isso conosco, inclusive a gente vai dar um exemplo disso aqui para vocês hoje. Mas você tem lá o valor contábil, né? Então você tem um bem, está lá registrado no seu balanço por R$ 100. E no mercado, né? No mercado, este bem está valendo o quê? Ele está valendo somente R$ 90. Ilustres, perguntinha. Eu posso deixar registrado no meu balanço um bem com valor, né, contábil maior do que o valor de mercado? Não? Tá me perguntando ou tá afirmando, caba? Rapaz, eu tô afirmando. Eu acho que eu tô afirmando. Pois afirma com convicção, homem. Não pode, minha gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você não pode dizer que você tem um bem que vale mais do que o que ele efetivamente vale. Então, o que é que você faria aqui numa situação como essa? Você iria registrar uma provisão para ajuste do valor de mercado. Então, você ia dizer aqui, ó, menos 10. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o valor contábil atualizado ficaria igual a 90, que é o valor de mercado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você acabou de ficar mais pobre. Você reduziu, né, o seu passivo ou o seu ativo em 10, para que você possa ter o valor contábil condizente com quem? Condizente com o valor de mercado, porque você não pode. Ah, professor, e se o bem tivesse valendo era 110? O que é que eu ia fazer? Então eu ia somar aqui mais 10? Quem me ajuda? Alguém?
Como é que é, professor? Se o valor de mercado, ao invés de ser 90, fosse 110, e o seu valor contábil é 100, ou seja, o valor de mercado é maior do que o valor contábil, o que eu faço? Eu somo mais 10 para poder Significa ficar que sim, igual? né? Hã? Significa que sim, para ficar igual ao valor de mercado. Não, meu filho. Contabilidade, Fazer uma provisão. a gente não pode aumentar não o nosso patrimônio assim não. Por quê? Ah, Porque nós temos o princípio do custo histórico, tá? Então, pelo custo histórico, o nosso limite é o valor que você adquiriu, 100. Ah, professor, eu posso reduzir e não posso aumentar. é isso que eu quero perguntar. reduzir você pode, porque pelo princípio da prudência, tá? Aqui são dois princípios que envolvem esse tipo de situação. Princípio da prudência. Nós temos que sempre optar pelo valor mais prudente, ou seja, pelo valor menor. Entende? No valor menor no sentido de quê? No sentido do ativo. No sentido do passivo seria o quê? No sentido maior. Então, quero dizer o quê? Quando você quer reconhecer alguma coisa boa, ou seja, algo que você está ganhando, se você está na dúvida se você ganhou, né? Se você ganhou 100 ou 110, você reconhece 100. Por quê? Porque pelo princípio da prudência, se você estiver errado, as chances, né, do impacto ser é menor. Porque se eu digo que eu ganhei 110, mas eu não ganhei 110, o impacto é maior, entendeu? Da distorção. Já quando você leva isso para o lado da despesa, ou seja, para o lado do passivo, você está na dúvida se sua dívida atual hoje é 150 mil ou 155 mil. Pelo princípio da prudência, você vai colocar qual? Você vai colocar 155 mil, você vai colocar o maior. Valei-me, professor! Em resumo, meu amigo, quando for para coisas boas, a prudência significa optar pelo valor menor, para você não ficar um cara empolgado, achando que tem mais do que o que você tem. Já quando é para coisas ruins, o princípio da prudência obriga que a gente opte pelo cenário pior possível. Por quê? Porque pior do que o que está não vai ficar, meu amigo. Entende? Então, a prudência é nesse sentido, é de resguardar as informações para que ela seja a mais fiel possível. A Bom, prudência é no sentido de lascar. é no sentido de lascar, exatamente. Você sempre tem que olhar pelo cenário pessimista. Receita, opte pela menor. Despesa, opte pela maior, porque aí o resultado que você vai apresentar, ele pode até estar errado, mas ele está errado, né, no sentido de positivo. O que eu quero dizer com isso? Você vai dizer que teve um lucro de R$100, mas na verdade teu lucro era de 150. Mas isso não tem tanto problema assim. O problema é o inverso. É você ter um lucro de 100 e dizer que teve, na verdade, de 150. E aí você vai começando a consumir ativos da empresa. Isso leva empresas a falências. Na verdade, esse tipo de maquiagem tem até muitos filmes, né, documentários que tratam sobre isso, que é quando você vai maquiando. Quando o cara está maquiando é porque ele está, claro, né, considerando que ele não esteja deliberadamente fazendo algo errado, mas quando ele vai sempre desconsiderando o princípio da prudência, ele pode impactar severamente a empresa. Porque na dúvida ele sempre coloca para o lado bom, aí vai que na verdade não era. Então, nesse sentido, para resguardar e proteger o patrimônio, o ideal é que você sempre seja pessimista. Bom, mas na verdade a aula aqui ela é de provisão e não do assunto propriamente dito, né, de ajuste a valor de mercado e das demais que a gente vai apresentar. Aqui eu estou resgatando para os senhores, né? Mas deixa eu limpar aqui. Continuando, a gente tem mais tipos de provisões, vamos dar mais exemplo. Então vamos lá, ó. Provisão para perdas com devedores duvidosos. Professor, o que é isso? Isso aqui, minha gente, é o animal, né? É a criatura que compra e você acha que ele não vai pagar. Então, o que é que você faz? Você provisiona. Então, imaginar aqui, ó, você vendeu R$100, né? Vou botar R$100 que é sempre que eu faço. Então, você tem aqui a conta clientes, a famosa duplicatas a receber, né? Vamos dizer lá que você vendeu o quê? Olha, eu vendi aqui, ó, R$100, tenho R$100 para receber desse cliente, né? Cliente lá, o Joenes, o youtuber. Mas o cara é caloteiro pra chuchu, meu amigo. Ele nunca paga uma conta. Então, eu vou considerar que esse caba vai me dar um prejuízo de 10%. 10% de 100 é quanto?
É quanto, minha gente? Eita! 10. Obrigado. Então, olha só, o que é que eu faço, pessoal? Eu vou aqui, ó, né? Eu vou creditar provisão, tá? Provisão para devedores duvidosos. Para não botar o nome do Joenes aqui, eu vou deixar PDD, tá? Provisão para devedores duvidosos. E eu vou debitar quem? Eu vou debitar aqui uma perda, minha gente. Eu estou perdendo, né? É uma conta de resultado. Perda. De quanto? Eu não estou dizendo que é de 10% a minha estimativa. Então, eu vou lá e lanço aqui, ó. 10% de R$100 é 10. Então, tá aqui o lançamento realizado. E aí, como é que ficaria isso aqui no balanço? Você ia ter lá no balanço, lá assim, ó. Clientes, né? Clientes, R$100. E aqui embaixo você ia ter uma conta retificadora do ativo, né? Provisão para devedores duvidosos, PDD. De quanto? De 10, entre parênteses, porque ela é retificadora. Ela funciona como se fosse o quê, minha gente? Como se fosse uma depreciação, né, de um carro. É uma conta retificadora do ativo. Funciona assim, simples assim. E esse aqui é o lançamento de constituição da provisão. E professor, Beleza? Senhor. esses 10% já é estipulado já, né? Não, aí na verdade você tem limitações técnicas, né, para fazer isso, mas você pode, né, Beleza. você pode ver a questão de, não, a minha perda, né, anual é de 5%. Aí depende do negócio, né, vai variar. Agora o que é Beleza. que acontece? Você faz esse registro, mas no ano seguinte você tem que ver se isso aconteceu, se concretizou ou não. Por quê? Porque se o Joenes milagrosamente resolver pagar os 100 conto, a gente tem que reverter isso aqui, entendeu? Aí você teria que reverter. Aqui você não lançou, né? Debitou uma perda e creditou uma provisão. Vamos supor, né, que o Joenes deu um calote só de R$5. Ou seja, ele pagou 95, né? Então o calote dele foi de 5. Mas você não previu que o calote do Joenes era de 10? O que tu faz com esses 5? Você vai ter que reverter. Aí você faz o quê? Aí você vem aqui, ó, você vai debitar quem? Você vai debitar o PDD, né? Provisão de devedores duvidosos, você vai debitar ele, né? Que é a reversão aqui no caso. Reversão é inverter, né? Voltar. E você vai creditar aqui uma receita, tá? Uma receita de reversão de PDD. Professor, onde é que isso vai entrar na minha DRE? Vai entrar lá em outras receitas, pessoal. Lá naquele campozinho lá de outras receitas, você vai lá e lança. De quanto? De 5. Ele não deu um calote só de 5, a gente não tinha lançado 10. Então, na verdade, nossa perda não foi de 10, mas foi somente de 5. Então, eu estou tirando 5 daqui de dentro. Estou revertendo. Então, novamente, né, a aula não é de PDD, mas para os senhores relembrar. Então, aqui, ó, mais um exemplozinho de que esses dois primeiros aqui até agora foram de quê? Ó? De perdas. Você está reduzindo o ativo, né? Lembrando que tudo vai entrando como aquelas contas retificadoras, né? Igual como se fosse depreciação. Aí você tem provisão para perdas na realização de investimentos, que vai ser exatamente o mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer, né? Dos outros dois. Você debita a perda, né? A provisão. E credita a provisão de perdas com realização de investimento. Aí vai ficar numa conta retificadora onde? Aí ela vai ficar uma conta retificadora lá no investimento. Professor, eu estou perdido. Não, meu filho, não fique perdido não, moço. Você tem carro. Qual é a conta retificadora de carro? Você tem aqui a depreciação acumulada de carro. Aí você tem aqui um investimento. Investir, dá uma empresa aí, né? Empresa Adriano e Bruno S.A. Já tem ações, não ia botar ali. É em ações. Aqui é investimento em ações. Aí, meu amigo, a empresa desses caras vai me dar prejuízo, que eu tô vendo que eles estão administrando muito decadente aí. O negócio tá devagar, tudo flamenguista, né? Tudo em decadência.
que a gente faz? Aí você vai colocar aqui, ó, provisão, perdas, né? Investimentos. É sempre conta de retificação. Então, por favor, vai retificar o ativo, nós estamos reduzindo o ativo. O raciocínio vai ser sempre o mesmo, para vocês não, né? Para vocês não se esquecerem. Belezinha? Então, reduzindo o ativo, debita sempre uma perda. Qual perda, professor? Depende, meu filho. Depende do que tu tá perdendo. Tu vai lançar perda do que tu perdeu. E vai creditar uma provisão, tá? Retificando, seja lá qual for a conta, né? De onde é que tu tá perdendo. Ó. A gente já deu exemplo aqui, ó. Da gente já falou de mercado, a gente deu aqui, ó, por exemplo, do estoque, perda com devedores duvidosos, nós estamos falando aí de clientes, perda na realização de investimento, nós estamos falando de investimento em ações. Então, assim, depende de onde é que você está perdendo essa bagaça, entende? Aqui, ó, perda por testes de recuperabilidade, ou seja, do impairment. Nós estamos falando aqui já de imobilizado. Né? Aqui já entra o quê? Já entra nas máquinas, né? E equipamentos. Professor, eu não sei. Olha, não é aula de teste de recuperabilidade. Inclusive, eu acho que eu já dei essa aula para vocês, acho que há um ano atrás. Mas, resumindo, para ninguém ficar dizendo que não lembra de 100%. É o seguinte, vamos imaginar aqui que a gente tem o quê? Vou botar aqui dá um exemplo aí, minha gente, de algum imobilizado. O que vocês querem aí? Vamos depreciar alguma coisa aqui, vamos botar aqui um... Notebook. Não, moço, é pequeno demais, moço. Tem que ser um negócio Carro mais... da empresa. Pronto. Não, professor. Vamos botar... Hã? Votação. Vamos botar aqui, ó. Um veículo, tá? Nós compramos aqui um veículo, se bem que carro hoje em dia, meu amigo, não tem mais carro barato. Rapaz, vou até fazer aqui um parêntese. Ilustres. Eu sou meio chegado, né, nesse negócio de dar algumas aulas de finanças, né, de fazer essas coisas. Inclusive, gostaria de parabenizar aí a participação de alguns dos senhores, tá? Durante a semana digital. Apesar de alguns meliantes por aí, né, seu Adriano? Aparecer igual, como é que eu posso dizer? Igual nota de R$200, a gente vê um aí, depois não vem mais nenhum outro dia. Mas foi bom. Professor, e tudinho eu participei, só uma que eu não participei, que não deu certo de entrar. Mas o que é que eu quero dizer? Já que eu vou falar de carro. Pessoal, é o seguinte, todo mundo é louco para ter um carro, né? Quer uma Hilux, eu quero um Corolla e tal e tudo mais. Mas, pessoal, para quem ainda não conquistou as suas coisas e tudo mais, meu amigo, compre um carro que seja útil. O que eu quero dizer com isso? Compre um Gol, né? Compre aí um Onix. Eu quero dizer o quê? Compre o mais barato, minha gente. Você precisa de um carro que lhe transporte em ar-condicionado, né? Tudo tranquilinho, porque é uma cidade quente da porra, pelo menos o ar-condicionado, né? Que seja econômico, já que a gasolina aí é R$5, né? Ou seja, um carro 1.0. A não ser que você trabalhe viajando, aí tudo bem. Mas o que eu quero dizer, meu amigo, vai comprar uma casa, vai investir em estudo, vai investir. Carro não é investimento, carro é status. Salvo quem trabalha com carro, tá? Mas quem não trabalha com carro, que só entra no carro, vai para o serviço, deixa o carro parado 4 horas. Aí pega meio-dia, vai para casa, almoça, depois volta para o serviço. Isso não é investimento, isso é despesa. É IPTU, é IPVA, é manutenção, né? É um seguro aqui, outro acolá. Eu não faço seguro, porque é o prejuízo da batida, porque acaba que alguém bate em ti sempre, encosta, rala. Então, perceba que você está tendo despesa. E o bem vai depreciando, perdendo valor. Não é ano após ano, é mês após mês ele vai perdendo valor, que é o que a gente vai demonstrar aqui agora. Então, fica essa reflexão, carro é vaidade. Ah, professor, eu já comprei todas as outras coisas que me interessavam. Ótimo. Agora você pode comprar um carro mais caro, mas enquanto não, meu amigo, invista naquilo que realmente é importante, tá? Deixa a vaidade de lado. Mas voltando para o que interessa. Novamente aqui. Um teste de recuperabilidade. Falando de carro. Detonar logo aqui a visão de carro. Veículo, né? Você tem aqui um carrinho. E eu boto carrinho. Porque qualquer carro agora é 50 mil, Deus o livre, né? Não tem mais nada barato. Então vamos botar aqui, ó. Você comprou um carro de 100 mil. Ilustres.
Na hora que você botar a sua bunda bonita em cima daquele banco e tirar ele de dentro da concessionária, você já perdeu ali meio mundo de dinheiro. E nós chamamos esse meio mundo de dinheiro de quê? De depreciação acumulada. Então, vamos supor que passou-se um ano, carro vai depreciar aí na casa dos 20%, então, seu carro está aqui com 20 mil a menos. Eita, professor, daqui a pouco o carro não vale mais nada, eu vou pagar para alguém pegar. Tá bom, é só exagerando aqui para dar uma sintonizada. Nesse exato momento, pessoal, qual que é o valor de mercado, ou o valor contábil aqui desse carro? 80. É 80 mil, exatamente. Tá aqui, ó, valor contábil. Bonitinho, tal. Olha só, vocês foram no mercado e tal, e aí, meu amigo, tá errado. Tá errado por quê? Porque esse carro eu não consigo pegar 80 mil nesse carro, meu irmão. Eu só consigo pegar nele o quê? O mercado tá horrível, não sei o quê. Eu só consigo pegar 60 mil nesse carro. Valeu-me, professor. De 100 para 60. É, meu amigo, você acabou com o carro. O mercado tá horrível, né? De repente, agora todo mundo não tem mais nem posto de gasolina, agora só tem tomada para recarregar o carro, é tudo carro elétrico. Onde é que entra isso aí agora, pessoal? Entra nisso aqui, ó. Nós acabamos de dizer que o valor contábil ele não pode ficar maior do que o valor, né, de mercado. Então, você pode entrar com o que nós chamamos de teste de recuperabilidade. O nome já está dizendo. O que é teste de recuperabilidade? Para os mais íntimos, é o famoso Internet Test, que é o teste de impairment, né? Então, mas traduzindo para ficar um negócio mais palpável, palatável, é o teste de recuperabilidade. A palavra já está dizendo, pessoal, é quanto você consegue recuperar pelo bem. Entende? Tá, se eu vender esse bagaço agora, eu pego quanto? Eu pego só 60. Então, perceba que o seu valor contábil de 80 mil, ele está maior do que o que você consegue efetivamente recuperar desse bem. Então, é nesse momento que entra o teste de recuperabilidade. Ou, para os mais íntimos e fã do inglês, o Impairment Test. Como é que você faz? É o mesmo raciocínio que nós vínhamos fazendo para os demais. Você vai criar aqui, né, uma provisão para perdas de teste de recuperabilidade. Professor, o texto é sempre esse? Não, minha gente. Não, você tem que passar a mensagem. Não existe nada Ctrl+C, Ctrl+V, não. Você tem que ir avançando, né? Detalhando e você tem que transmitir a mensagem. Você pode colocar provisão de impairment test, né? Provisão de teste de recuperabilidade, provisão e do escambau. Mande a mensagem. Você tem que transmitir a mensagem. Então, novamente, percebam que nós estamos o quê? Creditando aqui uma provisão. Tá? Por quê? Porque é uma conta retificadora. E vamos debitar quem? Vamos debitar uma perda, pessoal. De novo, como eu disse. Mais um exemplo de redução do ativo, tá? Como assim redução do ativo, professor? Aqui, filho. Aqui, ó. Isso aqui é uma conta retificadora. O que é conta retificadora? É uma conta igual à depreciação. Até sabem que. Aí o que acontece? Você vai criar aqui, ó, mais um crédito e vai entrar aqui a provisão, tá? Provisão do Impairment Test. Ou teste de recuperabilidade, né? Volta do jeito que você se sentir mais confortável. No final das contas, né, significa a mesma coisa. Por quê? Porque o meu valor contábil não pode ser 80, porque ele não vale 80. Então, você vem aqui e cria, né, mais uma conta retificadora, agora no valor de quanto? Se ele está aqui com valor de 80 e tem que baixar para 60, então é de mais 20, filho. Olha aí, ó, no balanço fica assim. Por quê? Porque quando o contador, né, quando o Bruno chega lá para fechar esse balanço, vai estar lá, qual é o valor contábil aqui agora? 60 mil. Ou seja, pelo custo histórico, eu comprei o carro por 100 mil. Pelo valor da depreciação, ele depreciou 20 mil. Mas pelo teste de recuperabilidade, ele perdeu mais 20. Então, logo, o meu custo, né, o meu valor contábil é de 60 mil. Então, é isso. Não é aula de impairment, né, de teste de recuperabilidade, mas a gente dá aqui um bisuzinho para relembrar.
Só para a gente lembrar como é que funciona a sistemática da provisão. Então, percebam, pessoal, que todos esses lançamentos, tá? Que são perdas, ou seja, que são redução do nosso ativo, eles estão passando por onde? Eles estão passando por uma bendita provisão. Todos eles. Então, é nesse sentido, provisão é uma porcaria. É sempre uma coisa ruim, é nesse sentido que a gente fala. Mas é claro que a gente não tem somente perdas, né? A gente tem também a questão de aumentar o passivo. Então, aqui, ó, como é que a gente aumenta passivo? Ó, provisão para férias, provisão para 13º, provisão para imposto de renda. Professor, eu não sei lançar isso. Sabe sim, que vocês acabaram de me dar um exemplo, né? Vocês falaram aí de duplicado, vocês falaram, teve uma que falou do imposto, então já está aí, do imposto. Professor, mas eu não falei nada, então eu não sei. Então, para a gente avançar, vou dar um exemplozinho aqui também, tá? Vou pegar aqui qualquer um deles, é a mesma coisa, né? Balaio de gato. Mas vamos pegar aqui, ó. Eu gosto do 13º, porque ele é dentro do ano. Férias atravessa de um ano para o outro, aí dá bagunça. Mas o 13º. O 13º fica legal porque é o seguinte, né? Começou o anozinho aqui de janeiro. E você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E aqui você chega em dezembro. Aí todo mundo começa o ano e já diz, rapaz, eu vou gastar o meu 13º todinho com cerveja. Ao outro, rapaz, eu vou pagar as contas. Ninguém pensa em investir, é sempre já com um fim assim bem zerado. Mas o que acontece aqui, ilustres? A empresa, ela vai pagar a primeira parcela entre os meses, né, de janeiro e novembro e vai quitar no mês de dezembro. Tem empresa aí que quer pagar tudo em dezembro. É errado, mas tem empresa que faz isso. A questão é, senhores, vamos supor que um caba que ganha 1.200 conto, né? O caba chega lá em dezembro, paga o cara lá em parcela única, a empresa pagou R$1.200. Aí na contabilidade o caba vai lá e lança 13º salário e 13º salário a pagar. Quanto? 1.200. Isso lá em dezembro. Esse lançamento tá certo, pessoal? Pela lógica não, né, professor? Como é que seria o correto? E silêncio! E alguém vai se prontificar? Duas parcelas que seria, no caso, professor, de 600, como é? Ilustres. Eu acho que tem que acreditar o salário e depois fazer uma provisão para poder, então, debitar. Senhores, o que acontece? Ninguém recebe o 13º salário em dezembro por causa de dezembro. Isso aqui é um erro que praticamente todo mundo faz. Por tudo, né? Por questões de que é mais simples, né? É mais tranquilo. Mas o que seria o correto? Pessoal, para você ter direito a receber R$1.200 em dezembro, você tem o quê? Você tem que trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e lá em dezembro, também trabalhando, você tem direito. Então, isso quer dizer o quê? Pessoal, você tem que lançar 1/12 por mês. Por quê? Porque no mês de janeiro, todo mundo paga o salário do funcionário, 1.200 conto. Mas isso está errado. Por quê? Porque você sobrecarrega aqui. Esses R$1.200 que está saindo em dezembro, o caixa pode até ser de dezembro, porque você paga em dezembro. Mas a despesa, ela é princípio da competência. Essa despesa, ela surgiu quando? Ela surge mês a mês. Ela surge um mês de cada vez. Ou seja, então é 1/12 em janeiro, 1/12 em fevereiro, 1/12, e igualzinho quando a gente vai fazer uma rescisão que você calcula em avos. Isso quer dizer o quê? Você pega esses 1.200 que o cara recebe no ano, divide por 12, e você vai o quê? Você vai provisionar R$100 por mês. Então, ó, no mês de janeiro,
você tem uma despesa aqui de 13º salário e você vai creditar, né, no contas a pagar, no caso, a provisão para 13º salário. E aí você reconhece o valor de R$100. E você vai fazer isso até chegar em dezembro. Quando chegar em dezembro, perceba que o lançamento vai ser exatamente o mesmo, né? De 13º provisão, R$100. Mas na hora que você for pagar, o que é que você vai fazer? Você já vai pegar o saldo da conta que você tem aqui dentro, ó, que foi sendo provisionado durante o ano inteiro. Então, você pega aqui, ó, tô pagando o meu 13º, você faz o quê? Você debita a provisão que você efetivamente realizou e você credita, seja lá de onde for sair o dinheiro, caixa, banco e tal. Então, perceba que esse movimento de 1.200, ele não é a despesa, ele é somente o caixa. A despesa, ou seja, a perda, ela veio acontecendo mês a mês. Você que fez errado. Pegou e lançou lá. Despesa, R$1.200 em dezembro. Não, filho. Em dezembro, R$1.200 você pagou. Isso aí é movimento de caixa. É um outro lançamento contábil. Agora, a despesa, ela vem acontecendo mês a mês. Então, quando fala, qual é o custo de um funcionário? Não, eu pago R$1.200 para ele por mês. Não, senhor. Você paga o quê? Você paga R$1.200. Vamos supor que é a empresa do Simples Nacional que, né, não tem INSS patronal na folha. Então, você paga R$1.200. Tá? Você paga R$1.200 de salário, você paga 1/12 de férias, você paga 1/3 sobre 1/12 de férias, você paga 1/12, tá? De 13º. Isso aqui, pessoal, é o custo que você tem que colocar de um funcionário. Mais o quê? Mais FGTS de 8%. Supondo que seja um funcionário que não receba mais nada de uma empresa optante do Simples Nacional que não tenha que pagar INSS patronal. Isso aqui é o custo mensal de um funcionário. Quem é que faz essa provisão aqui no mês? Praticamente ninguém. Né? Praticamente ninguém. Você faz o quê? Você vem lá erroneamente e lança aqui o valorzão que você está pagando do funcionário. Pá! Tá errado, querido. Não é assim. Você tem que ir considerando, tá aqui, ó, porque isso aqui é adquirido mês a mês. Não é de uma vez. Você só tem direito se você passar, né, mês a mês, apurando isso aqui. Professor, e no período de suspensão? Aí você não lança, né? Você não tem. Por isso que a gente diz, é mês a mês. Exemplo, agora no final do ano, muitos trabalhadores não irão receber um 13º salário no salário integral. Ou seja, no nosso exemplo aqui, só o que tem são trabalhadores que não irão receber 1.200. Por quê? Porque ficaram aí, por exemplo, 2 meses, 3 meses, 4 meses com o contrato suspenso. Então, não podemos considerar único e exclusivamente um valor assim fechado lá no final do mês. Diga, meu lorde. Professor, minha dúvida é se desses R$1.200 aí do 13º é descontado alguma coisa ou esse valor é integral? Então, nesse nosso exemplo, ele vai ser descontado o INSS, tá? Só que o que é descontado do INSS é a contribuição, né, do próprio empregado. Se é a contribuição do próprio empregado, é o empregado que está pagando. Então, para a empresa, o custo continua sendo 1.200. Mas o funcionário não recebe 1.200, porque vai ser descontado 9% dele. Um exemplo, né? Sim, vai ser descontado 9% dele, mas você, empresário, continua pagando 1.200. A diferença é que é o quê? No exemplo aqui, eu não sei, não fiz as contas, mas vamos supor, você vai dar R$900, né, para o empregado e você vai dar R$300 para o governo, para o INSS. Mas quem é que está pagando? É a empresa, né? A empresa pagou 1.200. Pagou para quem? Pagou para o funcionário. Aí o funcionário ficou com 900 e pagou 300 para o INSS. Mas o funcionário não tira do bolso, quem paga é a empresa. Sim, querido, mas a empresa, nesse caso, ela é apenas fiel depositária. Inclusive, é um dos poucos crimes, né, empresariais que tem previsão de cadeia. É você assumir esse tipo de contribuição.
assim como imposto de renda retido na fonte, INSS, esses assim, né, crime de fiel depositário, esses aí tem previsão, né, legislação para ser preso. Então, cuidado, se alguém estiver pensando nessa situação. Mas diga, meu ilustre, deu para tirar dúvida nesse sentido? Sim, sim, entendi. Senhores, acabei fugindo aqui um pouquinho da aula, estou explicando de coisas que na verdade não era aula, mas deu para entender a ideia de provisão, né? A gente tem ou ela reduzindo o nosso ativo, o que é ruim, ou ela está aumentando o nosso passivo, o que também é ruim. Ou seja, o cenário dela nunca é muito bom, né? Agora vamos entrar aqui num lereado um pouco mais teórico, para a gente avançar, porque eu acho que eu já me delonguei muito aqui. Mas vamos lá. Bom, como eu disse, nós temos as provisões em duas visões, né? Nós temos a clássica, que é a da lei das SAs, conforme eu acabei de apresentar para os ilustres, mas agora nós temos um CPC técnico específico, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Que vai falar sobre o quê? Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. O que é que ela fez? Na verdade, ela mudou a nomenclatura de muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente chamava de provisões, eles hoje chamam de outras situações, mas o princípio do reconhecimento acaba continuando sendo o mesmo. O que isso quer dizer? Nós temos que ter, né, algumas condições e todas essas condições devem ser obedecidas para que a gente possa reconhecer uma provisão. A primeira dela é o quê? É uma obrigação presente. Óbvio, né? Você tem que ter uma obrigação no presente para que no futuro, né, num futuro muito provável, obviamente, você venha a ter algum tipo de desembolso. Então, a obrigação ela tem que ser presente. Ela tem que ser presente. Além de ser presente, ela tem que ser o quê? Ela tem que ter influência de um evento passado. Então, percebam, né? Vamos imaginar aqui. Nós temos o exemplo do 13º. Evento passado, de janeiro até dezembro. Quando nós chegarmos lá em dezembro, nós temos aqui uma obrigação presente, que é decorrente, né, de eventos passados. Então, percebam que o presente está conectado com o passado. Então, a gente tem que observar essa situação também, né? Ainda, ela tem que ter uma saída provável de recurso. A gente sabe que o 13º salário, muito provavelmente eu vou ter que pagar, salvo raríssimas exceções, né? Que se o cabo desembestar, faltar, né? Ou uma pandemia que a gente vai lá e suspende o contrato do cara. E justamente por existir essas situações de exceção, é que a gente pode chamar de provisão, né? Porque aí tem, por mais que seja pequeno, mas tem um grau de incerteza. Lembre-se que provisão trabalha também com incerteza. Então, assim, é provável a saída de recursos. Não, professor, é certo. Não, querido, é provável. É quase certo, mas a gente chama de provável. Por quê? Porque existe a possibilidade de alguma hipótese acontecer e você não ter que, né, ter a saída desse recurso. E aí você teria que reverter a provisão. Então, nesse sentido. Ou, né, que não saia a completude, né, naquele valor que você tinha imaginado. Pode ser um valor menor. Como, por exemplo, no salário que a gente falou do 1.200. Você não vai pagar um 13º de 1.200 porque os contratos suspensos não permitem isso. Ainda, né, uma quarta situação, lembrando que são cumulativas, tá, pessoal? Todas essas situações. Ela tem que ter uma estimativa confiável. Você não pode só simplesmente, da sua cabeça, imaginar rapaz, o valor vai ser tanto. Não, filho, você tem que ter como quantificar isso, como realizar um cálculo. Professor, e se der variações? Sim, querido. Lembre-se sempre dessa palavra, estimativa, incerteza. Provisão, ela trata-se com incerteza, mas você tem que conseguir mensurar de alguma forma. Então, perceba que o quê? Que o 13º salário, o cara aqui, ó, 1.200, você já consegue estimar. Rapaz, eu vou pagar 1.200 para ele lá em dezembro. Eu vou lançando R$100 por mês. Ah, professor, e como é que eu sei que não vai ser 1.200? Você tem várias formas. A primeira delas, a gente acabou de dizer, pode acontecer alguma coisa, né? Suspensão, faltas e tal. O cara perde o 13º salário referente àquele mês. Ou seja, vai que chega lá no final do ano, ele tem direito só a 1.100, faltou um mês, teve um contrato suspenso. Professor, você só está dando esse exemplo, me dá outro. Vamos imaginar que, sei lá, a partir do meio do ano, o negócio ficou doido, a pandemia abriu, todo mundo tem que dobrar a jornada. Então, o cara começa a ter o quê? Ele começa a ter hora extra.
E o que tem, professor? Tem hora extra. Querido, por favor, quando você começa a ter remuneração variável e que ela tem, né, uma certa frequência, o que você tem que fazer? Você retira a média dela, tá? Então, vamos supor aqui que num mês o cara recebe 100, no outro mês ele recebe 300, no outro mês ele recebe 50, no outro ele recebe 40, aí depois ele já recebe 500. O que é isso, professor? De hora extra. Isso aqui é variável, ninguém tem como saber. Então, vamos supor, né, que o somatório disso aqui, e feito a média, tenha dado R$100. O que isso significa? Isso significa, pessoal, que o valor do meu 13º já não vai mais ser somente 1.200. Ele vai ser 1.200 mais a média. A média do meus 100 conto. Ou seja, eu vou receber 1.300 conto. Por quê? Porque a remuneração variável, depois que se torna habitual, você começa a incorporar a sua remuneração. Então, perceba que aqui é uma outra hipótese que poderia fazer com que o quê? Que a sua estimativa fosse por água abaixo. Ah, professor, é verdade. Então, é nesse sentido. Por isso que sempre vai dizer estimativa. Na maioria dos casos, a gente já sabe o valor, mas existe a possibilidade de ter alternância. Então, é nesse sentido, nós temos que ter essas 4 situações. E aí, para a gente dar uma resumida legal, né, dessas 4 situações, nós apresentamos para os ilustres um fluxograma. Professor, eu detesto gráfico. Não é gráfico, é fluxograma. Pessoal, isso aqui é sempre um ótimo resuminho. Não tenha medo, pessoal. Desenho, setas, figuras. Isso aqui serve de mapa mental para você memorizar as coisas. Fica mais fácil. Então, vamos imaginar aqui, ó. Início. Professor, início de quê? Do banco imobiliário, cara pálida. Do problema, querido. Do caso que você está analisando. Vamos imaginar que você tem algum tipo de perda, sei lá, alguma ação judicial aí que você está sofrendo, trabalhista. Pronto, bota aí, ação trabalhista. É um caso para você analisar se você vai lançar ou não. Entende? Se você vai provisionar ou não. Então, como é que funciona? Primeiro, é uma obrigação presente como resultado de evento que gera uma obrigação. Ou seja, está obedecendo aquela situação, né? Isso aqui é um negócio de agora e que é reflexo de ação do passado e que vai me gerar uma obrigação futura? Sim. Vamos supor que seja uma ação trabalhista. Tu fez alguma merda aí com algum funcionário teu e ele te botou no pau. O que isso acontece? Vai para ação, você vai ter que se defender e ele vai te acusar. Então, lá no futuro pode dar uma merda para ti. Não pode? Pode. Então tá aqui. Sim. Mas também pode não dar. Então tá aqui. Não, as duas possibilidades. Então vamos primeiro pelo caminho do sim. Supondo que dê uma merda, né? Rapaz, é provável que dê merda. Isso vai gerar alguma saída provável? Ou seja, se vai dar merda, né? Se tem um evento, acontecer alguma coisa, eu vou ter que pagar o cara? Rapaz, tem 2 hipóteses. Se você conseguir se defender bem, não. Mas se você não conseguir comprovar, aí você vai ter que pagar. Vamos continuar no sim, por enquanto. Sim, então tem uma saída provável. Provável que você perca a ação. Beleza. Você consegue estimar quanto que vai sair essa bagatela para ti? Rapaz, não, né? Aí é difícil, né? Mas vamos considerar aqui que você saiba o que acontece. Ou seja, você tem uma obrigação presente, tá? Com o resultado que vai gerar uma obrigação decorrente do passado. Ele é uma saída provável de recurso, ou seja, você possivelmente vai ter uma perda. Lembra que a gente falou, provisões, perda, é sempre, né, uma redução do ativo, um aumento de uma dívida. E você consegue estimar quanto é que você vai perder? Rapaz, eu consigo, porque eu deixei de pagar o FGTS, então bota aí mais uma multazinha, né, as previstas na CLT, isso aqui para lá, para lá, papapó. Então eu consegui estimar mais ou menos quanto é que vai ser o bagaço. Beleza. Então, se você conseguiu contemplar, né, as situações previstas, todas elas, perceba que você tem que ter todas elas, sim, sim e sim, então você vai reconhecer. Isso quer dizer o quê? Você vai provisionar essa perda com essa ação trabalhista. Um exemplo, tá? Se em qualquer uma das instâncias, pessoal, tivesse ocorrido um não, você tivesse respondido, perceba que o caminho seria outro. Então, vamos analisar agora. Então, vamos imaginar. Primeiro, é uma obrigação presente que gera resultado? Não, não gera, né? No momento não é uma obrigação presente, já, tipo, eu não fui intimado, o cara só me ameaçou,
né? Essa ação não vai para frente. Ah, então é uma obrigação possível? Sim. Ele me ameaçou, eu sei que eu estou devendo, é uma obrigação possível. Não, ele me ameaçou e nem é cabível, eu paguei tudo, eu tenho tudo documentado. Não. Então, perceba, se não está uma obrigação presente, ela não é possível, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Se ela não é possível e nem existe a obrigação, não tem o que fazer. Mas qual era a outra possibilidade? Era o sim, né? Então, beleza. O caba não fez nada, o caba me ameaçou. Mas é possível? É possível. É remota? Ou seja, é possível, mas é muito difícil que ele consiga ganhar? Ou é possível e eu acho que ele vai fazer mesmo? Não é remota, você vai registrar, né, como passivo contingente. É remota, ou seja, esse caba nunca vai fazer isso, não vai entrar, então você não faz nada. Então perceba o quê? Se for remoto, professor, o que é remoto? Algo muito improvável, algo muito difícil que aconteça. Então, você não faz nada. Agora, não é remoto. Então, tem uma probabilidade de que esse negócio aconteça. Então, eu vou divulgar em passivo contingente. A outra possibilidade aqui, né? Você deu sim, é uma obrigação presente, mas aí não tem saída provável. Ou seja, eu não acredito que eu vá ter que desembolsar alguma coisa. Mas como existe uma obrigação, eu acho que eu vou vencer na justiça, então eu vou analisar a segunda possibilidade. É remota? Ou seja, é muito difícil que ocorra, né, essa ação e tudo aconteça? É muito difícil, é remoto, então não faço nada. Não vai ter saída provável, mas também é provável que tudo isso aconteça. O cabo quer mesmo perder lá na justiça, na frente do juiz. Não é remoto. Então, eu vou divulgar em passivo contingente, que eu vou passar por essa situação. A outra possibilidade, você tinha dito sim para a obrigação presente, sim para a saída provável, mas chegou aqui e você não consegue mensurar a parada. Rapaz, eu tô lascado, eu tô na merda e eu não consigo nem mensurar esse negócio. Se você não consegue mensurar, por mais que você acredite que vá se lascar, né, que tudo indica, mas se você não consegue mensurar, você não pode provisionar. Então, você vai colocar como passivo contingente também. Então, esse é o raciocínio, pessoal, para o esqueminha de provisão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para você provisionar alguma coisa, você obrigatoriamente tem que estar, né, contemplando estas situações todas. Se faltar qualquer uma delas, você não vai poder provisionar. Professor, e o que é que eu vou fazer da minha vida? Não, a aula não é sobre as outras possibilidades, né? Vamos focar aqui na provisão. A ideia aqui é que vocês entendam quando vocês devem provisionar ou quando vocês não devem provisionar, certo? Então, é nesse sentido, meus nobres e lindos ilustres. Então, para que a gente possa aqui, né, fixar, né, até impregnar esse conhecimento, vamos ver aqui um exemplozinho, tá? Dados extraídos da companhia Frisomar S.A. sobre mercadorias destinadas à venda. Então, o que a gente tem? Nós temos aqui 3 produtinhos, tá? Professor, que produto é esse? É exemplo, cara pálida. Deixa de história. Te concentra aqui, ó. Valor de custo e valor de mercado. Então, a gente já sabe aqui que ajuste é valor de mercado. Como é que a gente sabe, professor? Porque se o cara te dá o valor de custo, entende-se que valor de custo é o valor contábil. Por quê? Poxa, gente, porque é o valor da contabilidade. Então, isso aqui é o valor contábil, tá lá. Isso aqui é o valor de mercado, ou seja, quanto você consegue recuperar dele no mercado. Então, o que a gente tem? Nós temos que o valor contábil aqui, ó, é 23.500, mas você só consegue recuperar 21.100. Ou seja, o valor contábil está maior do que o valor de mercado. Você tem que no produto beta, o valor de custo é 19.650, mas você só consegue recuperar 18.120. Ou seja, o valor contábil está maior do que o de mercado. E o produto gama, né? Ele é 12.100, o valor contábil, e o valor de mercado é 14.300. Opa! Então quer dizer que eu consigo pegar mais dinheiro do que o que minha contabilidade está dizendo. O que eu faço aqui? Aqui eu não faço nada. Aqui tá ok. Esse aqui tem que ser a situação. Agora, nesses bonitinhos aqui, né?
a gente vai ter que trabalhar com eles. Por quê? Porque a gente não pode deixar um produto constar no balanço um valor, tá? Um valor contábil maior do que o mercado permite. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma provisão de perdas, tá? Esse é o raciocínio, mole, mole, mole. Vamos avançar aqui na bagaça. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Uma provisão para ajuste a valor de mercado, né? Por quê? Porque a gente não pode deixar o valor contábil, né? A gente não pode deixar o valor contábil maior do que o valor de mercado. Então, tudo que tiver valor de mercado superior, a gente vai ter que... inferior, a gente vai ter que reduzir para ficar tudo bonitinho. Quando o valor de mercado for maior, a gente não faz nada. Então, colocando aqui, nós temos que o produto alfa e beta precisam perder alguma coisinha. Então, quando a gente faz aqui, é simplesmente uma diferença. Ou seja, 23.500 menos 21.100, 19.650 menos 18.120. Então, percebam que nós vamos ter que registrar uma perda de 2.400 para a alfa e de 1.530 para beta. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse valor aqui diminuir até ficar igual o valor de mercado. Eu tenho que fazer esse aqui também diminuir até ficar igual o valor de mercado. O princípio é esse. Ah, professor, e o gama? Eu não vou fazer nada, porque o valor de mercado é maior já do que o contábil. Então, esse aqui está ok. Ah, professor, pode ficar maior? Pode, querida. A gente falou lá no início da aula que pode ficar maior, tá? Não pode ficar, é menor. Então, nesse sentido, ilustres, a gente já sabe qual é o valor da perda, agora é só registrar, né, a nossa provisão. E aí a gente já sabe. Como é que registra a provisão de perda? Tá aqui, ó, bonitinho, simples assim. A gente debita uma perda. Perda por quê? Ajuste a valor de mercado. Professor, é sempre essa nomenclatura? Não, querido. Transmita a mensagem. O importante é transmitir a mensagem. Agora, como você vai escrever, não importa. O importante é o lançamento estar correto. E aí você vai lançar aqui uma conta de provisão. Provisão ajuste a valor de mercado, né? Claro, no mesmo valor, 2.500. Com isso, o nosso produto alfa, ele vai ficar com o valor contábil igual ao valor de mercado. E para o beta, a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A gente vai lançar, né, uma perda, ajuste de valor de mercado, e uma provisão, que é uma conta retificadora do ativo, né? Provisão para ajuste de valor de mercado. De quanto? De 1.530. Por quê? Porque agora o valor contábil, né, do produto beta vai ficar igual ao valor de mercado. E gama? Gama a gente não faz nada, porque o valor de mercado já é maior. Aqui, ó, tá maior. 14.300 é maior do que os 12.100. Então não tem que fazer nada. Belezinha? Então, nesse sistema, né, com este raciocínio, vamos apresentar para os ilustres como é que ficaria o lançamento. Simples assim. Olha só. Lá no nosso balanço, hein? Imagina isso aqui no balanço. Estoque, produto alfa. Tá aqui, valorzão do custo histórico, 23.500. O que a gente lançou? Provisão para ajuste de valor de mercado, que é o que a gente acabou de criar. Perceba o quê? Ó? Isso aqui, pessoal, é no balanço. Isso aqui é o ativo. Por isso que a gente diz que é uma conta retificadora do ativo. Aqui, ó, sinalzinho de menos. Tá retificando o produto alfa, diminuindo. Então, mas o valor contábil é 23.500. Não, cara pálida. O custo histórico dele é 23.500. Mas o valor contábil é a diferença. Você pega 23.500 menos 2.400. Vai dar o quê? 21.100. Isso é o valor contábil. Mesmo princípio de quando a gente vê a depreciação. Igualzinho. Mesma coisa acontece com o produto beta. Tá aqui, ó. Custo histórico, né? Valor original, 19.650. Mas aí a gente tem aqui, ó, uma retificação, uma provisãozinha de 1.530. Então, o valor contábil. Alguém vai me ajudar aí? 18.420, né? Tá certo? Falei-me, professor. É isso aí. Então, produto gama. Não tem nada. Não tem nada por quê? Porque o valor de mercado dele é maior do que o que está aqui. E aí não tem problema, quando o valor de mercado é maior. Então, o valor atual contábil do nosso estoque seria de 51.320. Pessoal, é isso.